Bem-vindos ao canal Mil e Uma Histórias, em mais uma edição do projeto Mulheres na Literatura. A convidada de hoje é a minha querida amiga Vera Ione Molina. A Vera também é minha colega de coletivo de escritoras Mulherio das Letras. Eu a conheci em Porto Alegre, em um encontro que eu idealizei para o lançamento dos meus livros em uma livraria da cidade. A Vera, ela tem muita experiência e uma trajetória linda na literatura e veio aqui compartilhar conosco as suas experiências, como foi lançar o seu primeiro livro, como é ser uma escritora independente e como ela vê esse momento também tão delicado que a gente está passando, esse momento de pandemia. A Vera é graduada em letras, pós-graduada em teoria da literatura, já foi jurada de diversos concursos literários, ministrou oficinas, muitas oficinas na década de 90, participante de diversas coletâneas em livros de vários gêneros. Ela escreve diversos gêneros literários, passando pelo romance, o conto, a poesia e a literatura infantil. Temos muito que aprender com ela, mas eu não vou entregar todo o conteúdo de uma vez só. Até porque o projeto Mulheres na Literatura é para isso mesmo, para que cada mulher fale por si mesma, traga aqui o conteúdo da forma que acha mais atraente. É um espaço para que as mulheres envolvidas com literatura, com as letras, falem por elas mesmas, compartilhem as suas experiências aqui conosco e possam trazer um pouco da sua trajetória de vida e trajetória profissional para nos inspirar. O projeto é composto de mulheres de vários perfis, com experiências diversas em vários desdobramentos da literatura. A Vera tem uma trajetória muito bonita literária e muito a nos ensinar. Eu vou passar a palavra para a Vera, mas ao final do vídeo eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre o conteúdo que ela vai trazer para nós. Conosco aqui até o final. Eu já volto. Diana, a primeira coisa que eu quero é agradecer muitíssimo a oportunidade que tu estás me dando de estar aqui nesse programa, nessas tuas entrevistas, onde eu tenho conhecido pessoas de todo o Brasil. Isso aí é uma forma de prestigiar os colegas, que tu também és escritora, né? Claro que tu tens noção do alcance, mas que me deixou muito feliz. Bom, tu tá me perguntando agora a Vera por ela mesma. A Vera por ela mesma, hoje, depois de 6, 7 meses de pandemia, não sei quantos, é uma nova pessoa, é uma idosa de risco, mas que sem muito medo da morte, sem muito medo da doença. Isso hoje, mas antes de começar a pandemia eu era uma mulher, hoje eu sou uma idosa. Eu era uma mulher que gostava muito de me arrumar, de ficar me achando bem, e hoje eu sou uma idosa e não tô triste por ser idosa, prefiro até chamar de velha, porque afinal de contas tenho 67 anos, né? Quase 70. Então eu acho que eu sou uma velha que produziu bastante e que, mesmo que eu tivesse que parar de produzir agora, eu fui uma escritora. Sou e fui uma escritora. Bom, profissionalmente e pessoalmente, o que me motiva é saber que eu sei fazer as coisas, saber que eu aprendi a escrever, eu acho que se aprende a escrever, né? E saber que tem pessoas que gostam que eu escreva, que esperam para ler as coisas que eu escrevo. Acho
porque não existe, né? Não existe literatura sem, sem leitor. Só o escritor, só o autor não faz literatura. O que me desafia, o que me desafia e como foi lançar a minha primeira obra. O que me desafia é sempre essa coisa da competição, essa coisa de sentir que está ficando velha e que atualmente estão dando preferência por autores mais jovens. Houve uma mudança muito repentina nisso, que coincide com o momento político, onde parece que o que importa mais não é o texto, não é o que nós conseguimos contar, as histórias que nós conseguimos contar. O que importa mais é dizer que está começando. O que importa mais é se dizer uma pessoa que ajuda jovens escritores. Isso é meio polêmico, mas eu não gostaria de deixar de fora isso aí. Também tu me perguntaste como foi lançar a minha primeira obra. Foi ótimo lançar a minha primeira obra, porque eu não sabia, não entendia muito de literatura, tinha feito letras já, tinha quase 30 anos, mas eu achei que estava muito lindo. E era um livro de literatura infantil. Comecei pela literatura infantil com 2 histórias muito mal revisadas, porque era uma época que a gente datilografava, levava na gráfica, lá alguém datilografava de novo, e se tinha erros e tu não era uma pessoa famosa, ficava assim, por isso mesmo. Eu não sei se eu não soube me impor, mas foi um livro muito bem ilustrado, um livro com 2 histórias interessantes, mas com erros de ortografia, com erros que hoje nós diríamos erros de digitação, erros de datilografia, muitos erros. Uma outra coisa da primeira obra que eu queria dizer é que quando eu escrevi a minha primeira obra, conversando assim com pessoas que entendiam bastante de literatura e de literatura infantil, essas pessoas me disseram assim, ó, tem que cuidar de não menosprezar o leitor, a criança, cuidar de não ser muito professoral, não ser muito doutrinária. Então eu sempre cuidei disso. Isso é uma coisa que para mim era sabida assim, há décadas, nos anos 80. E hoje eu vejo que pessoas que são muito conhecidas como entendidas de literatura, não só escrevem assim, como elogiam, entrevistam pessoas que contam. Vou contar uma história para passar uma ideia de solidariedade, vou contar uma história para ensinar as crianças a tratarem bem os idosos, e nada contra, desde que isso não fique muito explícito e muito professoral, né? Mas eu acho que, eu não sei se houve um retrocesso nisso aí, ou se estavam enganados quando eu aprendi que não se fazia isso, né? A formação acadêmica, bom, a formação acadêmica foi letras, e eu escolhi letras, não foi por um motivo assim muito charmoso, foi porque eu morava numa cidade do interior, uma cidade pequena, que tinha uma faculdade que se chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
De ciências eu não sabia nada e não tinha cursado o científico, como se chamava naquele tempo. Filosofia eu só viria a estudar no básico quando eu me inscrevi no curso de letras. E aí, assim, as pessoas me diziam, mas letras é bom, porque tu vive lendo, tu estuda idiomas. E no fim eu entrei assim por falta de opção, porque morava numa cidade onde não tinha grandes opções, mas eu acho que se eu morasse numa cidade maior, que tivesse outras opções, eu teria optado por letras também, depois de um certo tempo. No começo eu não, no começo era o básico, curso básico que a gente fazia, onde estudava várias matérias, sociologia, filosofia, tudo, todos juntos, tanto os que estudavam letras, quanto os que estudavam filosofia, os que estudavam ciências, e estudava também as matérias do curso de letras. E fiquei em dúvida, será que eu gosto disso? Que eu vou gostar desse curso? Mas depois, assim, quando eu já estava... Depois que eu terminei, depois que eu vi que eu tinha aprendido muita coisa que me interessava, nem se fala hoje, que hoje eu sou apaixonada pelo curso que eu fiz, né? Tu me pergunta se ser mulher, mãe, tem alguma influência no jeito de escrever e de ver o mundo. Vamos pensar um pouco, assim, de criar, porque eu acho que ser mulher e mãe nos faz ver o mundo pelas frestas, grande parte da nossa vida, né? A nossa juventude, se nós ficamos sozinhas com os filhos, quando nós não estamos trabalhando, nós estamos em casa cuidando dos filhos. Eu, por exemplo, eu sempre dava aula de manhã e dava aula de noite. Então, de tarde, que eu fazia tudo que eu podia, assim, e inclusive dava umas aulas particulares, porque sempre a gente não ganhava pouco como agora, dava para viver com maior dignidade, mas sempre a gente queria fazer mais alguma coisa e tinha que escrever, né? Porque eu me sentava para escrever com regularidade. Eu digo que eu via o mundo pelas frestas porque eu me lembrei que eu morava num lugar que tinha uma área de serviço que dava para um pedaço da João Pessoa, da Avenida João Pessoa. E foi por lá, por essa área de serviço, colocando roupa na lavadora, que eu vi passar o carro de bombeiros carregando o Mário Quintana morto. Uma coisa que, se a gente não estivesse assim tão envolvida com filhos, com coisas, possivelmente estaria na rua conversando com alguém. Muitas vitórias políticas também, mais ou menos pelas frestas. E isso aí tem que ter alguma influência. Eu acho que tem a influência assim da fúria com que a gente escreve quando tem um momento livre. Aí eu tenho pressa e fúria. Quanto ao meu processo, que tu me perguntas se eu tenho, como é que é o meu processo de escrita, o meu processo de criação não é aquele processo assim pragmático de fazer uma maquete, de colocar cartazes nas paredes, fazer uma pesquisa antes, não. Eu tô cheia de ideias na cabeça e começo a escrever. E deixo aquilo fluir, e à medida que eu vou escrevendo, eu vou conferindo, confiro muito, tanto que eu só me lembro de ter revisado
pedido para uma amiga minha revisar um conto meu, que ela era muito boa leitora, e os meus livros nunca foram revisados por ninguém. Não que eu não ache importante, acho importantíssimo o meu trabalho, mas eu ia escrevendo e conferindo. E numa época que não havia, desde uma época que não havia a facilidade de procurar na internet, né? Então, escrevendo e deixando partes para conferir em livros, em jornais da época, no Museu de Comunicação, e para perguntar para quem sabe, né? Se tinha. Tem um livro que tem um parto de uma criança prematura nos anos 30, nos anos 40, que eu consultei um médico, meu amigo, e ele me deu todas as coordenadas para eu escrever sobre esse parto, ou como se comportariam os médicos, como se comportariam as pessoas que estavam cuidando dessa criança nos anos 40. Então, o meu método é assim, é deixar fluir e ir conferindo. Isso aí se chama método processual. Bom, sobre os meus livros e temas preferidos, obras, inspiração, eu tenho desde a literatura infantil, que foi como eu comecei. Não, eu comecei fazendo letra de música. E aí eu concorri em alguns festivais e tudo, mas nem gosto de lembrar disso aí. Depois foi a literatura infantil, mas eu tenho desde a literatura infantil, passando pelos livros de contos, livros, romances, novelas, e contos eróticos, contos fantásticos. Então eu escrevo sobre gêneros bem variados mesmo. Além dos livros que eu já escrevi, que não são poucos, eu tenho 4 livros prontos numa editora, na editora que tem me editado ultimamente, editora Bestiário. 4 livros até diagramados. Eu escrevo bastante. Meus temas preferidos, sempre chega um homem ou um menino do norte do estado, do norte do mundo, do norte. Isso aí é uma coisa que se repete, inclusive no meu livro mais conhecido, que se chamava Quarentena e que hoje se chama Notícias da Guerra e o Destino de Laura, que chega um homem, um alemão, que muda muita coisa na vida dessa personagem principal chamada Laura. Momentos mais marcantes da minha trajetória literária foi o primeiro livro, como sempre, alguns prêmiozinhos que eu ganhei, né? Quando eu estava bem no início da carreira, assim, em 83, eu fui finalista eu acho que é o prêmio mais importante de literatura infantil, que acontece em Minas Gerais, o prêmio João de Barro de literatura. E como eu fui só finalista, não fui a vencedora, meu livro não foi impresso, então eu
meu segundo livro, na segunda feira do livro. A primeira feira do livro foi em 83, a minha segunda foi em 84, com esse livro que tinha sido finalista em 1983. Esse é um livro também bem doutrinário, mas eu acho que hoje as pessoas gostariam muito porque estão escrevendo assim novamente. Né? Bom, tu me pergunta sobre a minha vida de revisora e leitora crítica, como é que funciona. Bom, funciona muito bem. Eu amo revisar livros, eu sempre encontro coisas muito boas. Os últimos livros que eu revisei foram maravilhosos, me ensinaram muito e eu tenho um prazer quando se chega ao fim do livro e conversa com o autor. Eu tenho um prazer quase, eu acho que quase não, tão grande como quando eu termino de escrever um conto ou como quando eu termino um livro. Porque eu sei que eu fiz diferença, mas que quem escreveu foi aquela pessoa e aquela pessoa está feliz com aquilo, com o resultado. E ela me diz: puxa, tu mudaste, só com essa frase aqui mudou esta. Que coisa boa! E eu digo, sim, mas foste tu que escreveste, eu só dei um retoque, eu só clareei, eu gosto de coisas muito claras, eu sempre procuro escrever com muita clareza para que o leitor entenda, né? Porque a gente escreve para ser entendido, né? E sou muito exigente com o texto, tenho lido textos, tenho lido livros assim de pessoas conhecidas que eu acho que poderiam ter tido uma melhor revisão. E isso aí acho que a gente deve ser mais exigente com revisão de livro. Livro não pode vir assim, com imprecisões, com erros, porque as pessoas que leem aqui no Brasil podem ser poucas, mas são pessoas exigentes, são pessoas que estudiosas, por isso leem, né? Bom, sobre referências literárias, as minhas mulheres, eu não. Outro dia eu me dei conta que, e até fiz um post assim, a única vez que eu me lembro de ter chegado à última página de um livro e não ter me conformado e ter voltado para a primeira foi quando eu li E o Vento Levou, que é da autora Margaret Mitchell. E era um livro de guerra, era um livro de história, um livro de amor também, mas para mim não fez a menor diferença à época. Eu era jovem, mas não era tão jovem assim, eu tinha uns 18, 19 anos, para quem lia desde os 10, 11 anos, e não fez nenhuma diferença o fato de ter sido escrito por uma mulher. Hoje talvez fizesse, porque tem essa busca toda por resgatar o papel da mulher na literatura, e foi escrito por uma mulher, o livro que mais me prendeu na vida, tanto que eu li 2 vezes. Mas eu lia também com muita paixão os livros do Érico Veríssimo, não só O Tempo e o Vento, que é o principal para mim, né? Toda a coleção, todo O Tempo e o Vento, e tem outros dele que eu gosto muito, mas também Balzac, que eu li
porque a minha mãe lia e me ensinou muito a conhecer os tipos humanos. E eu lembro até hoje, li muito jovem, li quase criança, e hoje leria diferente, claro, mas eu não esqueço, eu li Memórias de Duas Jovens Esposas, eu acho inesquecível, e A Pele de Onagro. A Pele de Onagro era um conto de realismo fantástico, muito antes de se pensar que um dia haveria um escritor chamado Gabriel Garcia Marques. E Balzac foi importantíssimo na minha vida, na minha trajetória literária. Bom, ainda bem que tinha uma mulher, para não dizerem essa aí não cita mulheres, mas eu lia muito o que tinha em casa. Tinha uma autora que eu gostava muito também, que a minha mãe lia, que era Pearl Book. Gostava muito dela. Eram uns livros cujo espaço era a China. Ela era americana ou ela era britânica, não sei, eu gostava de ler esses livros. Mensagem, assim, eu não tenho, mas eu tenho sim, tenho uma mensagem para quem vai se lançar na escrita. A mensagem que eu teria é assim, ó, pense muito se é esse caminho que tu queres para ti. Porque enquanto as tuas amigas estiverem passeando, estiverem viajando, tu vai estar envolvida com a feitura, com a escrita de um livro. Tu vai estar envolvida com como é que tu vais pagar esse livro, se tu vais fazer uma vaquinha dessas que se faz atualmente na internet, se como é que vai ser distribuído, sabe-se que os livros não são bem distribuídos, sabe-se que nunca vai se ter o retorno do que se gastou nesse livro, e que a gente, se tem filhos, é um tempo que não se viveu com os filhos, o tempo todo com os filhos. Eu escrevia com os meus filhos, deixava bastante coisa para eles comerem por ali por perto. Eles ficavam sentados no chão com massinha de modelar, com revistas, e eu escrevendo. Mas acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada. Eu não me arrependo, porque eu consegui atingir os meus objetivos. Satisfeita com as coisas que eu fiz na vida, a maioria, com as escolhas que eu fiz, eu estou relativamente satisfeita, né? Além de ter muitos livros publicados, eu tenho esses livros que ainda estão na gráfica, né? Que são 4 livros na gráfica. Mas os escritores que eu mais admiro não escrevem livrões. Os escritores do Rio Grande do Sul, dos que eu mais admiro, não estou dizendo que sejam os mais. Por exemplo, o Charles Kiefer, que agora faz muito tempo que eu não leio, escrevia livros curtos, de 70, 80, 90 páginas. A Valesca de Assis também escreve livros curtos. Então, não vejo problema de ter que escrever livrões para merecer aparecer nos coletivos de que a gente faz parte, né? Então, é isso. Eu vou recomendar este livro aqui. Este livro aqui, ele é um romance autorreferencial. Foi editado pela Bestiário e é comercializado pela Amazon. Ele tem
180 páginas, não, esse não é tão curtinho aqui. E vou contar uma historinha que me aconteceu com este livro, que é o mais importante que eu tenho. Tenho que assumir que ele é o mais importante. Atualmente ele se chama, o título dele é Notícias da Guerra e o Destino de Laura. Mas esta é a terceira edição, que é da Bestiário, que eu, desde 2015, eu tenho tido muitos livros editados pela Bestiário. Este livro, pela primeira vez, foi editado pela Alves Editora e IEL. Ele tinha 96 páginas, o livro. Depois a segunda edição foi editada pela editora Proa, de Uruguaiana, do Benhur Bortolotto. Aí quando a editora Bestiário se interessou pela terceira edição, eu disse assim, eu vou acrescentar 2 capítulos, porque tem uma personagem que eu acho maravilhosa, que eu acho muito interessante, que eu acho que é mais interessante que a personagem principal, e são 2 mulheres. E eu quero introduzir mais essa mulher, porque ela vai aparecer no final. Escrevi mais 2 capítulos, o livro ficou com 72 páginas e ficou bem fininho. Portanto, não menosprezem o livro por ele ser fininho, porque ele é um baita livro. Todas as pessoas que leram gostaram muito. Tenho muitos amigos, principalmente os homens, gostam muito desse livro. Que mais se interessam por esse livro, porque tem um episódio aí do Graf Spee, que foi o primeiro episódio que aconteceu aqui na América do Sul, na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada, Luciana. Não vejo a hora de ver esse programa. Eu que agradeço, Vera, você ter compartilhado um pouco da tua trajetória de vida, da sua trajetória literária aqui com a gente no canal. E tem 2 pontos que eu gostaria de ressaltar da tua entrevista, que eu me identifiquei bastante e quero saber se você que nos assiste também concorda com esse pensamento. Um ponto bem relevante que você trouxe aqui para o canal, Vera, é a questão da idade, como você está se sentindo nesse momento de pandemia, em relação à tua maturidade, à tua idade, quando você fala idosa ou velha. É uma discussão bem importante, um diálogo que a gente precisa ter, inclusive de repente aprofundar mais aqui nesse espaço. Porque em muitas culturas a idade não é vista com esse tabu da cultura ocidental. Em muitas culturas a velhice, a idade, né, principalmente em relação a nós mulheres, você não seria chamada nem de idosa e nem de velha, talvez de anciã, que são aquelas mulheres que trazem nas suas histórias toda uma memória cultural, né? E a gente, ao contar histórias, ao escrever histórias, está fazendo isso, né? A literatura reflete muito os tempos e os períodos da humanidade, as mentalidades e as histórias que estão circulando entre as culturas. Também tem esse viés. Então, achei bem interessante você trazer essa questão de como você se sente em relação a isso. O segundo ponto é quando você diz que nós, mulheres, mães, ou profissionais, ou donas de casa, enfim, mulheres nessa pluralidade de tarefas, quando paramos para escrever, escrevemos com pressa e com fúria. Achei muito lindo esse pensamento e me identifiquei totalmente com isso, né? Nós temos pressa, nós temos fúria, nós temos a cabeça cheia de ideias. Muitas vezes falta um espaço ou um tempo para colocar tudo isso em prática. Muito obrigada por essas reflexões e eu desejo que você que nos assiste também tenha se identificado em algum ponto aí dessa narrativa da Vera e que o conteúdo de hoje tenha sido relevante para você, pessoal ou profissionalmente, ou de ambas as formas. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aqui no nosso vídeo,
se inscreva no canal para apoiar o nosso conteúdo. A inscrição no canal nos dá incentivo para continuar trazendo essas mulheres maravilhosas, novas histórias, novos conteúdos para você que nos assiste. Eu agradeço vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço. A gente se vê.